Olá, pessoal! Hoje, então, entraremos na reta final da disciplina de Bioclimatologia e Bem-Estar Animal, com o assunto Atuação do ser humano no bem-estar dos animais de produção. Hoje, então, pegaremos todo o conteúdo visto durante o semestre e iremos demonstrar a aplicação desses assuntos nos grupos de animais de produção, bovinos, aves e suínos. Então, pessoal, se por algum motivo alguns dos assuntos passados possa ter ficado um pouquinho ainda não muito fixado na cabeça de vocês, com a aula de hoje, então, nós conseguiremos abordar novamente o conteúdo de uma maneira, óbvio, que mais superficial, mas que pode trazer aí para vocês uma pincelada geral do assunto. Então, inicialmente, nós precisamos lembrar que a nossa busca sempre será por trazer conforto para os animais, conforto térmico, conforto de instalação, tentaremos trazer para os animais o melhor ambiente possível para que ele possa, então, dessa maneira, expressar de maneira mais significativa o seu potencial produtivo. No caso, então, esse primeiro tópico que nós vamos conversar é sobre estratégias de alimentação e conforto térmico para os animais. Então, um dos manejos mais importantes que deve ser buscado é uma tentativa de diminuir o estresse térmico dos animais durante o momento de alimentação. Por mais que a gente pense que o processo é fisiológico e que o animal vai se alimentar quando ele tiver fome, nós sabemos que não é muito desse modo que acontece, Porque uma das primeiras respostas comportamentais do animal em estresse térmico causado por temperatura elevada é a diminuição na ingestão de alimento. E quando o animal por estresse diminui o seu processo de alimentação, nós temos então o efeito rebote que vai ser visualizado, que vai ser expressado na queda significativa da produção desse animal. E nós temos algumas maneiras, alguns mecanismos que nós podemos lançar mão para tentar contornar, para tentar aplicar de maneira mais efetiva o fornecimento de alimentação para os animais. Então, o que eu trago para vocês é a ideia do fornecimento de água. É extremamente importante, pessoal, lembrar que os animais devem ter acesso fácil à fonte de água, que eu preciso me basear na quantidade de animais que eu estou criando naquele momento, que eu estou tendo no meu rebanho, para que eu calcule e forneça água de maneira fácil para todos os animais, Pelo menos que eu respeite o limite da quantidade de animais que possam beber água juntos no mesmo momento. E outra coisa também que é muito importante de se lembrar é que a água deve ser limpa e fresca, sendo que a temperatura dessa água precisa estar em torno de 18 a 24 graus Celsius. Outra coisa também, pessoal, que a gente precisa levar em consideração é o posicionamento desse bebedouro, que de preferência deve ser mantido à sombra. Na imagem eu trago para vocês, uma sombra natural, utilizando ali, o consórcio de pastagem com árvores, mas no caso de eu não possuir essa consorciação, eu posso então fazer processos de sombreamento artificial, igual nós tivemos nas aulas passadas, Então eu posso colocar um telhado por sobre o coxo, posso fazer uma cobertura de sombrite, que favoreça o processo então de deixar essa água fresca. Outro ponto também que a gente precisa sempre levar em consideração, pessoal, é a qualidade dessa água que está sendo fornecida. Não é porque é um animal que eu vou fornecer água de qualquer maneira, Existe um ditado que diz que a água fornecida para o animal tem que ser aquela que o ser humano observa e teria total condição de consumir aquela água caso ele esteja com sede. O mesmo princípio vale para os animais. Então, além de o animal ter fácil acesso, da água ser limpa e fresca e estar colocada à sombra, eu também preciso ter água limpa, ter água de qualidade. O coxo onde essa água está sendo fornecida precisa estar limpo, tá? Então, não é porque são animais que o processo vai ser de qualquer maneira. Não, o fornecimento de água vai ser extremamente importante
quando eu pensar nos animais de produção. Só para vocês terem um exemplo, se eu tiver uma vaca em processo de lactação, ela pode consumir mais de 60 litros de água por dia, né? Então, é uma quantidade de água extremamente considerável, e essa água precisa estar de qualidade para que o animal, então, produza, né, expresse o seu perfil de produção com maior qualidade. Depois disso, pessoal, nós temos a ideia de manejo alimentar. O que nós devemos buscar nesse processo, né? Então, fornecer aos animais a alimentação de preferência nas horas mais frescas do dia. Podemos também lançar mão de porcionar essa alimentação, essa refeição. Então, dividir o processo de alimentação várias vezes ao dia, buscando os horários mais frescos, né? Então, podemos alimentar ali logo de manhã cedo, no final da tarde e no início da noite. E os alimentadores, né, os coxos, também devem ser colocados à sombra, como tá aí na imagem para vocês. Então, nesse exemplo, eu tenho um processo de sombreamento artificial, onde eu utilizei telhas para fazer, né, o processo de deixar os comedouros à sombra, tá? Também, mais uma vez, respeitando aí a quantidade de animais que eu tenho, para que o processo de alimentação seja efetivo para todos aqueles animais. Depois disso, pessoal, nós temos a ideia da utilização de gordura ou de óleos nas rações, né? De uma maneira considerável, a ração precisa possuir um elevado conteúdo energético, né? Que no caso será o óleo ou a gordura, e esse processo vai trazer uma alta digestibilidade, ou seja, o animal vai conseguir digerir melhor o alimento, tá? Porque a gordura e os óleos vão facilitar esse processo. Outro ponto também que é muito interessante de se pensar é que, para nós seres humanos, né, a comida frita, né, o salgadinho frito, a comida frita, ela tende a ser mais interessante, né? Nós tendemos a consumir porque o gosto é bom. E essa ideia de gosto bom, né, para os animais de produção, nós associamos ao termo palatabilidade. Então, o uso de gordura e óleo nas rações tende a aumentar a palatabilidade do alimento e, por consequência, então, o animal busca mais esse alimento no processo de se alimentar. Isso vai ser positivo porque ele vai consumir mais e, por contrapartida, nós teremos um conteúdo energético e uma alta digestibilidade. Por isso que é importante nós lembrarmos os grupos de animais que nós estamos trabalhando para fazer a determinação do uso correto de gorduras ou óleos, né, que são permitidos serem utilizados nas rações desses animais, e basear a quantidade que eu posso utilizar, né, porque gordura demais pode deixar esse animal também com sobrepeso, e isso não vai ser o indicado para os animais de produção, dependendo da produção que esse animal vai estar exercendo, né? Então, é importante eu analisar e determinar qual gordura ou qual óleo eu posso utilizar para buscar, então, essa melhoria no conteúdo energético e na alta digestibilidade do alimento. Depois, pessoal, nós precisamos lembrar do teor proteico das rações, né? Proteína vai ser interessante, mas nós precisamos pensar que se eu diminuo o teor proteico, né, o teor de proteína na ração, eu vou ter uma diminuição do incremento calórico, né? Então, eu preciso pensar como é que vai ser fornecida essa proteína, lembrar que eu vou ter alimentos que terão teores de proteínas aí que eu posso, dentro do processo de preparo desse alimento, trabalhar essas quantidades de proteína, tá? Primeiro, porque se esse produto for extremamente pesado na quantidade de proteína, eu vou ter um elevado custo energético para o animal metabolizar esse processo, esse produto, né? Então, às vezes na ponta do lápis, o animal vai ter que direcionar muito, né, o seu ganho calórico, o seu custo energético para metabolizar, às vezes, uma proteína que ela não é de tão boa qualidade. Então, por isso que eu preciso conhecer o teor de proteína dos alimentos para que eu trabalhe ele nas proporções específicas e forneça uma proteína de qualidade para os animais. E, pessoal, se eu pensar que a diminuição, né, desse processo de proteína na alimentação,
ela deve então ser acompanhada de suplementação com aminoácidos essenciais. E aqui no caso eu trago para vocês o exemplo da lisina e da metionina, que são dois aminoácidos essenciais que atuam muito no crescimento dos animais. Então, vamos pensar assim, se eu for diminuir, né, o teor de proteína na ração, eu vou diminuir o incremento calórico, e isso às vezes não é viável, porque eu posso ter que demandar muita caloria para o animal buscar uma proteína que não é de boa qualidade. Então pense que daí eu vou perder duas maneiras. E se essa diminuição, se por algum motivo vier a acontecer, ou porque eu não estou tendo um alimento com alto teor de proteína, ou porque a proteína que eu tenho naquele alimento eu sei que ela é de baixa qualidade, eu suplemento com os aminoácidos essenciais, tá? Então, preciso conhecer os meus alimentos, preciso conhecer o que vai ser fornecido para que eu consiga trabalhar efetivamente o teor proteico das rações que vão ser fornecidas para os animais de produção de modo geral. Depois, pessoal, nós temos a ideia do uso de dietas líquidas ou úmidas, tá? Esse tipo de alimentação pode proporcionar um aumento no consumo do alimento. O animal às vezes tem interesse, né, por um alimento mais úmido, por um alimento mais líquido, dependendo da característica do ambiente onde o animal está inserido, das características alimentares do animal. É uma dieta que vai favorecer o consumo de água, né, porque aumenta a proporção na dieta do animal. Né, nós precisamos lembrar que a água que o animal vai consumir não vai ser somente a água de bebida. A água de bebida vai ter uma proporção maior, mas em contrapartida, os alimentos também podem fornecer uma parcela, óbvio que menor, mas também pode favorecer uma quantidade de água, tá? Pequena, mas pode. E essas dietas, então, vão permitir o uso de alguns ingredientes líquidos, deixando um pouco diferente o alimento que vai ser fornecido para esses animais. Depois disso, pessoal, nós temos a ideia de suplementação das dietas, né? E nós sabemos que essa suplementação, ela vai ser importante, porque se a gente for pensar em tudo que o animal consome, né, de alimento durante o período de desenvolvimento e produção dele, conhecendo os grupos de alimentos, né, então as proteínas, os minerais, as vitaminas, né, os concentrados proteicos, o volumoso. Então, conhecendo todos os ingredientes, nós sabemos que alguns serão importantes em determinados momentos, né? Então, por exemplo, aqui eu trago para vocês que os minerais, né, que vão ser subdivididos em dois grupos, dos macrominerais e dos microminerais, né? E essa subdivisão vai estar relacionada com a quantidade de mineral que o animal vai precisar. Então, no caso macromineral, os animais precisam de mais, né? De uma quantidade maior. Os microminerais, os animais vão precisar de uma quantidade menor. E esses minerais, então, atuam no balanço hídrico, iônico e do metabolismo do animal. E nós sabemos que quando o animal é suplementado de maneira eficiente com os minerais, se não pela pastagem ou pelos grupos de alimentos, pelo sal mineral que pode ser fornecido para esses animais no coxo, no caso, por exemplo, dos bovinos, nós sabemos que isso pode atuar positivamente na fisiologia do animal. Então, quando a fisiologia do animal está funcionando bem, nós sabemos então que o processo, né, de desenvolvimento e de produção desse animal vai ser efetivo. Aí eu trago aqui para vocês nessa imagem, né, por exemplo, a vitamina B3, vocês podem encontrar como um nome de niacina na literatura. E qual que é a função da vitamina B3? Promover vasodilatação. Então, ela auxilia no aumento da vasodilatação dos animais. Então, se eu precisar que o fluxo sanguíneo desse animal seja melhorado, eu posso fornecer a vitamina B3, porque eu sei que o processo de vasodilatação vai acontecer e o fluxo sanguíneo, então, pode ser diferenciado em alguns sistemas e alguns órgãos, tá? Então, vai ser importante conhecer, óbvio que vocês vão ter mais aprofundamento desse assunto na parte lá de nutrição, mas é legal vocês já começarem a perceber que quando vocês forem ter nutrição animal,
qual a importância de cada ingrediente no alimento dos animais. Não é pura e simplesmente porque eu quero dar isso para o animal, não. Na verdade, todo ingrediente, todo composto vai ter uma função para suprir as necessidades do animal, mas também para trazer um processo de melhoria no desenvolvimento desse animal. O primeiro grupo, pessoal, que nós vamos conversar sobre a atuação do ser humano será no bem-estar das aves. Nesse momento, eu não vou fazer uma subdivisão entre aves de corte e aves de postura. Nós vamos fazer uma pincelada geral e nós vamos pegar os conteúdos que foram aplicados nas outras aulas e demonstrar na prática, como nós vamos fazer a aplicabilidade desse assunto para os animais de produção. Basicamente, pessoal, essa aula de hoje vai ser o que vai direcionar o trabalho de vocês no segundo bimestre, tá? Então, percebam os assuntos que vão ser abordados para que vocês possam fazer aplicabilidade no trabalho de vocês agora do segundo bimestre. Então, o primeiro será sobre as instalações, tá? Então, o primeiro ponto de instalação que a gente deve conversar é sobre a localização dessas instalações. Eu lembro que vocês, viram, eu coloquei imagem nas outras aulas do posicionamento, mas eu acho válido a gente colocar aqui, que sempre que for construir qualquer tipo de edificação, qualquer tipo de estrutura, é importante que se faça, um estudo detalhado do ambiente, da topografia do terreno, da localização do galpão, para que nós consigamos de uma maneira efetiva ventilação dentro dos galpões para remoção do ar de impurezas como poeira, amônia, gás carbônico e outros gases nocivos que podem, de alguma maneira, ser nocivos para os animais, serem prejudiciais para os animais. É importante também nós lembrarmos que vai ser importante esse fluxo de ar para que eu tenha um refrescamento do ambiente, É importante que eu possa trabalhar nesse ambiente com uma vegetação, com a finalidade, então, de uma proteção mecânica, mas também para canalizar o fluxo de vento para o galpão. Lembrando que, se eu tiver, por exemplo, uma ventilação suficiente no galpão, eu consigo uma redução de sensação térmica de até 8 graus Celsius, Então, isso vai ser extremamente importante. Quando a gente for conversar a respeito dos posicionamentos, desse galpão, lembrar que eu vou ter que obedecer o posicionamento sentido leste-oeste. Eu até coloquei uma fotinho esquemática sobre isso para vocês. E por que nós vamos fazer esse tipo de posicionamento? Para evitar que o sol, incida de uma maneira que eu não quero dentro do galpão. Então, quando eu faço esse posicionamento sentido leste-oeste, eu permito então que o sol caminhe no sentido da cumieira do galpão. E no caso, então, a radiação solar não vai incidir diretamente na parte lateral do galpão. E desse modo, eu evito que os raios solares penetrem dentro do galpão, aumentando a sensação térmica dos animais. Tenho também a possibilidade de utilização de beiral nas instalações de aves, Lembrando que eu comentei com vocês, os beirais devem ter de 1,5 m a 2,5 m, com uma inclinação de 45 graus em relação ao piso, para que a incidência de luz solar, então, seja controlada. E, pessoal, as dimensões dos galpões serão, basicamente, a largura de 8 a 14 metros, com um pé direito de 2,80 metros a 4,10 metros, sendo que o mais indicado é uma largura de 10 metros e pé direito de 3. E entre os galpões que eu tenha uma distância de 35 a 40 metros, para que o fluxo de ar consiga caminhar por entre os galpões, permitindo então uma circulação de ar melhorada. Depois disso, nós temos as ideias de cortina, tá? Aqui nessa imagem que eu trago para vocês, eu tenho cortinas aí laterais de cor amarela para demonstrar para vocês. O uso de cortinas na lateral do galpão
vai ser interessante, né, para fazer uma circulação do ar diferenciada em dias de muito frio, tá? No caso, a indicação das cortinas será de cor azul, né? Ou ainda de cor amarela, como tá aí na foto. Mas geralmente a de cor azul tende a ser mais eficiente. Temos também, pessoal, a possível utilização de lanternim, que vai ser recomendado nas regiões mais quentes, né? Lembrando lá que é legal que o lanternim tenha abertura para ambos os lados, né? Geralmente 10% da largura do galpão, em toda a extensão do galpão, pois essa técnica, né, de promover essa extensão por todo o galpão favorece a saída de ar quente na parte superior, né, pelo lanternim. E além disso, pessoal, é extremamente importante para a renovação do ar, que tenha possíveis impurezas, como eu já citei para vocês, né? Então, gás carbônico, amônia, enfim. Então, o lanternim consegue, né, fazer essa troca, essa renovação de ar de maneira eficiente. E depois disso, pessoal, nós temos o telhado, né? Que a literatura recomenda pintar esse telhado com tinta branca, né? Para quê? Para que então eu tenha uma diminuição de até 50% na radiação solar sobre esse telhado. E esse processo de pintura permite até uma redução da temperatura interna de até 8 graus Celsius. Então o ambiente fica muito mais fresco, né? Fica muito mais agradável para os animais. Aqui eu tenho um exemplo para vocês de um galpão com uma cortina amarela. E aqui eu tenho um exemplo para vocês de um galpão com cortina azul, tá? É só mesmo por uma questão de trabalhar a utilização dessas cortinas para movimentação de ar, né? Então, se está mais frio, eu subo a cortina, se está mais calor, eu abaixo a cortina, permitindo então uma circulação de ar e deixar o ambiente mais fresco para os animais de modo geral. Depois disso, pessoal, nós temos a ideia do piso, né, da estrutura. Então, geralmente, né, aqui eu tô demonstrando para vocês um galpão que já tem ali a presença da cama, mas por baixo dessa cama é interessante que eu tenha um piso que seja lavável, de forma impermeável e não liso, tá? Para quê? Para que eu consiga então melhorar a distribuição da cama por todo o lote. É indicado, né, tijolo deitado e rejuntado com argamassa. Esse tipo de estrutura, né, traz uma melhoria no isolamento térmico e possibilita a lavagem e uma boa desinfecção do ambiente. Pode ser somente o tijolo rejuntado com argamassa? Não. Eu posso fazer desde o tijolo, como também um piso liso de cimento, né? Óbvio que o que vai levar em consideração é o gasto que o proprietário vai ter em relação a esse tipo de estrutura que vai ficar ali mais ou menos escondida, né? Então, às vezes as pessoas não querem investir tanto e acabam optando por soluções mais básicas, mais baratas. Mas é importante que eu consiga lavar e limpar adequadamente esse ambiente. É importante lembrar também, né, do bem-estar dos animais que vão estar inseridos nesse tipo de galpão, né? Então, comparando o sistema de cama coletiva, que é esse exemplo que eu estou demonstrando aí para vocês. Também tem o exemplo de ninho, ou sistema de bateria de gaiolas, aí no caso para os animais poedeiros, né? É importante observar o comportamento animal e sabe-se que a cama, né, essa cama coletiva, é a melhor estrutura para o conforto das aves, tá? Então, é óbvio que eu lembre, né, o tipo de criação que eu vou ter para determinar o tipo de cama que eu vou ter que utilizar. Mas sabe-se que a cama coletiva acaba apresentando melhor conforto para as aves de modo geral. Outra coisa também que eu posso ter, né, que eu já comentei com vocês, é a vegetação em torno das granjas. Então, a gente pode trabalhar com o plantio de grama em volta dos galpões, na tentativa de diminuir
a carga térmica de radiação solar, no caso de dias mais quentes. E também, pessoal, posso pensar em utilizar o plantio de árvores na face leste ou na face oeste, tá? Das construções, pensando, né, de fazer uma barreira vegetal da luz solar na estrutura física, né, no galpão físico. O que é importante eu lembrar, pessoal, que é um processo que pode, né, trazer uma estrutura que eu não consiga mexer, né? Se eu for pensar depois dessas árvores já grandes, como é que eu faço, por exemplo, uma poda ou um manuseio dessas árvores? Então, eu preciso pensar quais árvores que vão ser plantadas, isso a longo prazo. E outra coisa também que é importante eu pensar nessa parte de vegetação é que eu não posso utilizar árvores frutíferas próximo aos galpões, porque eu posso ter atração de pássaros silvestres e esses pássaros então podem trazer algum tipo de doença para os meus animais, para as aves que vão estar confinadas. Então é importante eu pensar no plantio de grama ao redor da instalação, né, do galpão, e também a utilização de árvores para fazer essa proteção mais mecânica da luz solar. E depois disso, pessoal, nós temos os equipamentos que eu posso utilizar, né, dentro do aviário, dentro do galpão. Geralmente, o equipamento mais utilizado vão ser, né, os ventiladores, como esse aí da foto. Em granjas um pouco mais modernas, eu posso ter a utilização de exaustores. É a mesma coisa? Não. O exaustor, ele tende a puxar o ar que está dentro da granja para fora. E o ventilador vai empurrar o ar que está dentro, tá? Então, percebam que eu tenho essa diferenciação entre os equipamentos. Eles são muito semelhantes na sua estrutura física, mas cada um vai ter uma função diferenciada dentro da granja, tá? Outra coisa também que eu posso pensar em utilizar é a aspersão da água em dois momentos. Ou no telhado, né, nas horas mais quentes do dia, com o objetivo, né, a ideia de reduzir a temperatura do telhado. Ou também, pessoal, eu posso fazer a aspersão de água dentro da instalação, dentro do galpão, por sobre as aves, né? Principalmente essas aves quando elas já estão adultas, como essa imagem, né? Observem que eu quase não tenho espaço dentro da granja, então eu faço o processo de aspersão de água por sobre esses animais. Qual que é o problema, pessoal? Eu preciso, né? Eu vou ter uma demanda maior da quantidade de água e dependendo o custo da aplicação desses aspersores dentro da granja, tá? O que vai ser legal de pensar? De fazer uma associação entre esses equipamentos, entre os ventiladores, entre os aspersores e entre o sistema de nebulização. Aí sim eu vou conseguir trabalhar uma troca de ar dentro desse galpão e uma melhoria da climatização dos animais que vão estar dentro dessa estrutura. Se a gente for pensar, né, nessa ideia de utilização, de aspersão de água, né, geralmente numa temperatura aí de 10 a 12,8 graus Celsius, durante, né, o estresse provocado pela alta temperatura, nós vamos ter no animal, né, que vai ser resfriado por esse processo de aspersão, um aumento no consumo da ração e, por consequência, então, um aumento da taxa de crescimento desses animais. Alguns autores recomendam a incorporação de bicarbonato de potássio e bicarbonato de sódio para aumentar o consumo de alimento e a taxa de crescimento, tá? Levando em consideração que isso vai ser importante ser calculado para que eu não tenha um prejuízo, né, na incorporação dessas substâncias. E também, pessoal, alguns aditivos podem ser misturados no alimento, como, né? Então, no exemplo ali que eu tô citando para vocês, cloreto de amônio, cloreto de potássio ou sulfato de potássio, sendo que esses aditivos, então, podem auxiliar no combate ao distúrbio do equilíbrio ácido básico, né? Lá no processo de alcalose respiratória, que vocês com certeza devem ter visto na disciplina de bioquímica. E essa alcalose respiratória, então, pode ser induzida pelo estresse calórico, tá? Então, percebam que
nós vamos aí, então, trabalhando, né, modificando o ambiente, os alimentos e toda a estrutura para os animais, para que eles tenham, então, um desempenho reprodutivo melhor. E esse desempenho reprodutivo melhor vai ser expresso porque ele vai ter uma parte de bem-estar melhor desenvolvida devido à atuação do ser humano nessa melhoria. Depois das aves, pessoal, nós vamos conversar sobre os bovinos, né? Então, a atuação do ser humano no bem-estar dos bovinos. Quando a gente pensa, né, nessa ideia de bem-estar, nós precisamos pensar, né, as considerações na produção desses animais. Então, quando se busca, né, uma maior eficiência da produtividade de bovinos, é importante, então, analisar a importação de raças ou o manejo dessas raças dentro do território, né? Para quê? Para que eu consiga trazer animais que possam expressar a sua melhor produtividade, né? Foi que nem a questão lá da prova que eu passei para vocês, né? Para vocês explicarem para o produtor o porquê disso. E daí a gente precisa pensar que todo o ambiente, né, vai estar atuando para a melhoria da produtividade desse animal. Então, o ambiente mais fresco, o manejo desses animais, o fornecimento de água, adequação de ventilação, que é tudo isso que nós estamos vendo na aula de hoje, né? Então, percebam que, eu cito aqui para vocês, precisamos pensar na importação ou no manejo de raças de alta produtividade, na nutrição, nos aspectos sanitários, entre outros que eu já acabei citando aí para vocês, tá? O primeiro ponto que nós vamos conversar, né, sobre as instalações para os animais é pensar na ideia de sombreamento e da utilização de árvores, né? Então, quando eu penso na ideia de sombreamento, essa imagem ela é muito boa para demonstrar isso para vocês, né? O que acontece? O sombreamento acaba sendo um aspecto eficiente e dependendo de como for aplicado esse sombreamento, é um processo aí, é uma instalação que eu vou ter pouco investimento, né? Que eu possa ir com as árvores que eu tenho no meu ambiente ou com a utilização de um produto, de uma estrutura que não seria utilizada, como um sombrite, como uma telha antiga, né? Eu consigo promover esse sombreamento. Levando em consideração a região onde nós estamos inseridos, né, aqui no interior do estado de São Paulo, nós sabemos, por exemplo, que no verão eu tenho horas de calor excessivo e nós podemos observar que nesses momentos, quando o animal não tem um esquema de sombreamento adequado, eu tenho um processo que os animais param de se alimentar, eles ficam mais incomodados, né? E eles tendem a buscar qualquer sombrinha, pessoal, é um negócio assim, até triste de se ver, porque até o pau da cerca que faz uma sombra no pasto, o animal vai tentar ficar ali naquela sombrinha para tentar melhorar o calor. Lembrando que, né, o sombreamento em piquetes de vacas leiteiras, né, existem trabalhos que me falam que se eu utilizar esse sombreamento em vacas leiteiras, principalmente nos piquetes onde elas ficam, eu posso ter um aumento na produção de leite de até 15%, né? Então, se a gente for contabilizar isso, compensa eu pensar em trabalhar sombreamento dentro desses espaços. No caso, se eu for pensar na utilização de árvores, pessoal, nós sabemos que é o melhor tipo de sombreamento para esses animais. Se eu não tiver árvores, eu posso fazer, então, a ideia de sombreamento artificial, como eu já comentei com vocês. E hoje eu tenho vários modelos, né? Eu tenho a parte de sombras portáteis, que eu vou levando a casinha, né? Vou levando a estrutura onde esses animais estão indo. Então, por exemplo, se eu tenho um processo de rotação de pastagem, eu posso ir rotacionando essa sombra portátil por entre os piquetes, ou então também eu posso fazer a ideia de sombras permanentes, abrigos permanentes. O mais importante disso tudo, independente se ele for portátil ou se ele for permanente, é que seja de cobertura, né, em cima e que as laterais fiquem abertas para que eu tenha uma melhor renovação do ar dentro daquela estrutura, né? Como eu vou ter uma aglomeração de animais naquele local, é importante que eu tenha uma troca de ar importante lá dentro, tá? Então aqui eu trouxe para vocês esse exemplo de árvores e trago para vocês também o exemplo de um sombrite, tá? Que funciona bem
de maneira importante assim, funciona, e percebam que os animais estão agora acomodados aí debaixo dessa sombra, fazendo o processo de ruminação e descansando, provavelmente num período bem quente do dia, já que a incisão da sombra está exatamente, né, seguindo o rumo ali do sombrite em si. Depois disso, pessoal, nós temos a ideia de utilização de estábulos, o piso que eu posso utilizar nesses estábulos e a utilização de lagos naturais, que é essa aí da imagem, tá? Se eu for pensar em estábulos, pessoal, é uma utilização, no caso aí, de abrigos permanentes para esses animais. A altura mínima de um estábulo deve ser de 3,6 metros, com largura máxima de 15 metros. E entre os estábulos, entre essas estruturas, é importante que eu tenha uma distância mínima de 15 metros, tá? Tanto entre outros estábulos como entre outras edificações, para que eu consiga fazer uma ventilação adequada dessa estrutura, né? Do estábulo em si. Nos estábulos, eu posso pensar em utilizar piso, de preferência feito com concreto áspero, para que os bovinos consigam então fixar o casco de uma maneira mais eficiente e conseguir andar. Além disso, eu preciso colocar um declive para que eu, no momento de limpeza e de lavagem, essa água escoe de uma maneira mais efetiva. É indicado então um declive de 1,5 a 2%, né, no decorrer do tamanho do estábulo, para que essa água então consiga ser escoada de maneira eficiente, não formando poças e não prejudicando os cascos dos animais. Se eu for pensar na utilização de lagos naturais como esse aí da foto, né, é legal eu fazer esse tipo de estrutura, ou de lagos naturais ou represas artificiais, para que os animais então possam se banharem e consumirem água. Porém, pessoal, a gente precisa pensar, né, como é que vai ser essa estrutura. Se for um lago natural, eu sei que a troca de água é constante, então isso vai ser legal, mas se for um lago artificial, uma represa artificial, eu preciso pensar nessa troca de água para que não forme sujidades e nem lodo, porque esses animais podem consumir essa água também para bebida, tá? E é legal pensar nessas estruturas, porque a literatura remete que o fato de umedecer a superfície corporal, né, dos bovinos, eu tenho uma melhora no resfriamento evaporativo, sendo esse processo muito mais eficiente na diminuição da temperatura corporal do que outros exemplos aí que nós já vimos no decorrer das aulas. Então, se possível, é legal fazer esse processo aí de lagos naturais para os animais. Outra coisa também que eu posso utilizar, né, assim como foi citado lá no frango, eu posso pensar em utilizar métodos de aspersão de água sobre os animais. Observem na imagem que aqui é uma quantidade maior do que lá nos frangos, né, por conta da estrutura na estrutura física do ambiente e também no tamanho dos animais. No caso da aspersão de água, pessoal, é uma forma então efetiva também de fazer essa troca de calor dos animais, né? Permitindo assim um resfriamento evaporativo por meio da superfície corporal. O aspersor, no caso dos bovinos, então, precisa ter uma pressão mínima de 20 libras por polegada quadrada. E alguns trabalhos nos remetem que vacas holandesas e pardos suíços em clima tropical, né, que seria mais ou menos o clima que nós temos aqui, recebem aspersão de água do meio-dia a 1h da tarde, e numa estrutura que tenha sombra, esses animais apresentaram aí um aumento de 7% na produção de leite. Então, né, também é algo legal de pensar em trabalhar. Juntamente com a aspersão de água, nós também podemos fazer a utilização de ventiladores, né? E essa combinação auxilia também nessa troca evaporativa, e algumas literaturas nos remetem que essa associação de ventiladores e aspersão de água promoverão um acréscimo de 15,8% na produção de vacas leiteiras. E ainda pensando em estrutura física, né, desses estábulos, nós precisamos pensar nos telhados, que eu também posso ter a ideia de aspersão de água
por sobre o telhado, diminuindo a temperatura dessa estrutura, tá? Mas vou ter aquele problema do consumo de água. E também posso ter a ideia de pintura dessas coberturas. Se eu for pensar na aspersão de água por sobre o telhado, é importante eu pensar, né, que vai ser indicado quando a temperatura aí passar 27 graus Celsius e a temperatura a umidade relativa do ar for inferior a 70%, para que eu não tenha um abafamento da estrutura por conta de uma quantidade excessiva de água e do calor que vai estar dentro do ambiente. Agora, pessoal, nós vamos entrar em dois assuntos que são bastante importantes para os animais de produção, né, como os bovinos, que são um exemplo de agora, que é o manejo de água e o manejo de alimentação. No caso do manejo de água, pessoal, é importante pensar nesse processo, né? Também vai ser indicado que essa água esteja à sombra, com uma renovação constante, se possível, e em quantidade de bebedouro suficiente para atender todos os animais, como eu já comentei com vocês, tá? Até porque os bovinos, eles podem ser um pouquinho competitivos entre si, e aí os animais que forem mais fracos não têm tanto acesso aos bebedouros, então isso pode prejudicar. No caso das vacas de leite, é legal oferecer água após a ordenha, tá? Para que esses animais, então, façam uma reposição hídrica após o processo de ordenha. Se nós formos pensar no manejo de alimentação, já comentei com vocês, né, que o ambiente muito quente provoca um estresse, e aí, no caso, o animal, então, não vai querer se alimentar. Vai ser legal, então, pensar em suplementar a alimentação desses animais com minerais na ração. Embora isso não alivie o estresse calórico, né, o estresse térmico, é uma tentativa aí de auxiliar a vaca e os animais, né, de corte a promoverem uma manutenção da homeostase. A alimentação também, né, quando se altera a proporção de proteína, que é degradável e não degradável no rumen, a suplementação de gordura, né, ou de lipídios, junto com alguns aditivos, podem aliviar a fermentação ruminal e podem influenciar na quantidade de calor produzido pelo animal. E desse modo, então, diminuir o calor interno do animal, fazendo com que ele fique mais tranquilo no ambiente onde ele esteja inserido. E outro ponto também que é legal a gente conversar, para aliviar o estresse calórico, né, pela ideia de manejo alimentar, foi como eu citei com vocês da adição de gordura na ração. Pelo fato de que a gordura é altamente energética e em situações de menor consumo de alimento, essa prática mantém o consumo de energia, mesmo que o animal esteja ingerindo menos alimento que o de costume, tá? Então, por isso que a gente pode aí pensar na utilização de óleos e gorduras na dieta dos animais. Aqui eu trago para vocês mais uma imagem, né, de água na sombra. Então, por isso que é legal pensar em fazer esse fornecimento para os animais desse modo. E agora, nós vamos entrar, então, no último grupo de animais que vai ser discutido na aula de hoje, que será sobre a atuação do ser humano no bem-estar dos suínos. Se nós formos pensar, pessoal, isso aqui eu já comentei com vocês lá nas primeiras aulas, a zona de conforto térmico para os suínos é muito ampla, né? Então, por exemplo, lá eu tenho recém-nascidos que vão precisar de temperatura de 30 a 32 graus Celsius. As porcas lactantes, né, que vão estar juntos com esse recém-nascido, percebam que elas vão precisar de uma temperatura menorzinha, lá de 25 a 26 graus Celsius. No processo de desmama, eu vou trabalhar com uma temperatura aí de 22 a 24 graus Celsius. Animais de 25 a 48 quilos de peso vivo precisam de uma temperatura de 18 a 24. Animais de 45 a 90 quilos de peso vivo precisam de uma temperatura de 12 a 18, assim como matrizes e reprodutores. Então, percebam, pessoal, que eu tenho uma vasta, né, um amplo nível de conforto térmico para esses animais, né? Então, eu preciso ali de uma temperatura de 32 a 12 graus Celsius. Então, percebam que é uma faixa muito ampla de temperatura. Lembrando que a granja suínícola, né, vai possuir todas essas categorias ao mesmo tempo. E aí, então, que eu tenho a dificuldade, que é os suínos
de terem pouca capacidade de termorregulação, já que esses animais não possuem glândulas sudoríparas tão efetivas, né? São poucas em quantidade e menos efetiva do que a maioria dos outros animais. E nesse caso, então, o controle é precariamente feito com o processo de vasodilatação periférica e também o aumento da frequência respiratória. E com isso, pessoal, nós temos então o suíno como um dos animais mais sensíveis às altas temperaturas entre os animais que nós temos aí de conhecimento doméstico, tá? E aí nós temos as instalações que nós podemos lançar mão para esses animais. O primeiro exemplo é esse aí que tá na foto para vocês, que seria o tanque de água, tá? Então percebam que na porção lá na parte final da foto, nós temos então uma quantidade de água. Esses tanques trazem boas vantagens quando a temperatura ambiente for superior a 23 graus Celsius, né? Percebe-se uma melhoria na agitação dos animais em relação à alta temperatura. E no caso, o tanque de água para os suínos se banharem deve estar à sombra e dentro das instalações onde eles estiverem inseridos. Juntamente com a ideia de tanque d'água, nós podemos ter também o processo de aspersão de água. E aí, essa água vai ser aspergida diretamente sobre o animal a cada 40 minutos para se obter aí resultados melhores. E no caso, então, não obrigatoriamente o produtor deve ter o equipamento de aspersão, né, como lá a gente mostrou nas aves e nos bovinos. Ele pode, então, né, no caso, o produtor do suíno, transformar o equipamento que ele tenha nessa ideia de aspersão. Então, ele pode utilizar mangueiras, baldes de água, então jogar nos animais, né? Só que é importante lembrar que esse processo deve ser feito nas horas mais quentes do dia. Depois disso, pessoal, nós temos o processo de arborização, né? Como eu citei lá nos bovinos de plantar árvores ao redor das instalações, nós podemos fazer esse processo também com os suínos. E o que vai ser legal é que, do mesmo modo, vai proporcionar sombra e também nós temos aí uma possível absorção de até 90% da radiação solar do ambiente, né? Então, melhora bastante a sensação térmica do local. No processo de ventilação, pessoal, nós podemos pensar na utilização de ventiladores também, lembrando que a velocidade de ventos para os suínos é recomendado de 0,1 a 0,2 metros por segundo para os leitões e de 1 a 3 metros por segundo para os suínos adultos. O piso desses animais, pessoal, né, é um ponto também que vai ser legal de se conversar. Geralmente os suínos passam em média aí de 60% a 80% do seu tempo deitados ou sentados sobre o piso, e com isso, então, o material que vai ser utilizado vai ser uma das principais influências na temperatura efetiva. E para isso, pessoal, então desse modo, então, é importante a gente perceber a influência do tipo de piso sobre a temperatura. Então, por exemplo, o piso ripado em cimento, ele tende a diminuir de 7 a 8 graus Celsius a sensação térmica do animal. Já a chapa de metal perfurado tende a diminuir 5,8 graus Celsius. A chapa de plástico tende a diminuir 3 graus Celsius e o concreto diminui apenas 2,8. Desse modo, então, pessoal, em altas temperaturas, o melhor tipo de piso seria o ripado sobre concreto. Porém, no frio, né, a gente tem que pensar o inverso. E aí, no caso, então, a gente pode pensar em suplementar esse tipo de piso com uma cama de palha que pode aumentar a temperatura aí em 6 graus Celsius. Então, é importante a gente saber com o que trabalhar para fornecer um ambiente melhor para os animais em relação à temperatura. Ora para esfriar o ambiente, ora para aumentar, dependendo da localidade, né, da granja suína. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos, tá? Então, esse aqui seria o piso ripado em cimento. Então, percebam ali que eu tenho o processo de abertura dessas frestas numa chapa de cimento, né? Não vai ser em toda a estrutura da granja, sim numa parte, para que os animais consigam se movimentar e fazer a troca de calor quando necessário.
Nessa imagem aqui eu trago para vocês, então, a demonstração dos animais posicionados sobre o piso ripado em cimento. Nesse caso aqui, como já são animais aí, porcas no caso, né, já adultas, percebam que eu não tenho a necessidade, né, não tem nesse espaço aquele cimento fechado, né, aquele tipo de estrutura é mais indicado aí para leitões, para porquinhos, tá? Aqui no caso somente o piso ripado. Depois disso, nós temos o piso em metal perfurado, tá? É mais ou menos o mesmo esquema, né? A mesma ideia do cimento, mas aqui no caso a estrutura vai ser feita de metal perfurado. E aqui no caso, nessa imagem, nós podemos ver aí a porca com a sua leitegada, né? Então, fazendo ali o processo de amamentação. E aí, pessoal, nós vamos pensar agora no processo de cor de telhas e temperatura do telhado, né? Então, se a gente for pensar, o telhado sem pintura acaba me dando aí uma temperatura de até 60 graus Celsius, né? Então, é uma temperatura bem elevada para o telhado. Já o telhado que é pintado ou possui a cor preta, vai conseguir ali ter uma temperatura de até 70 graus Celsius. O telhado na cor vermelha, 63 graus Celsius, telhado de alumínio, 50 graus Celsius, telhado na cor creme, 48 graus Celsius e o telhado na cor branca, 44 graus Celsius. Por isso, então, a indicação de pintura do telhado com tinta branca, porque percebam a diferença que eu tenho se eu comparar, por exemplo, o telhado sem pintura para o telhado na cor branca. E aí, pessoal, nós também temos a ideia, né, de telhado, da utilização de lanternim e também do tipo de cobertura que eu posso utilizar. No caso do lanternim, é recomendado uma abertura, né, a critério de a cada 2 metros de largura do galpão, abertura de 0,025 metros. Fazendo aí uma proporção para vocês. Então, numa instalação de 4 metros de largura, o lanternim deve ter 0,5 metros de abertura, né? Só para vocês fazerem a proporção. E no caso de cobertura, pessoal, a melhor cobertura vai ser feita com telha de barro, como eu comentei com vocês lá nas aulas passadas, pintadas com tinta branca na parte de fora, tá? Além disso, eu também posso fazer associação de forro, né, daquele forrinho branquinho de PVC ou de outros materiais por baixo das telhas, para evitar então a transmissão de calor proveniente do telhado para o interior das instalações. Isso tudo fica a critério do produtor. Depois disso, pessoal, né, nós temos aí, eu já comentei com vocês, a ideia de nebulização, mas também nós precisamos pensar na parte de temperatura, né? Então, no caso de nebulização, nós vamos, juntamente com a ventilação, promover uma diminuição da temperatura no galpão, né? No caso, recomenda-se o uso de ventilação forçada, né? Apesar de ser mais caro, de dar mais gasto para o produtor, mas é importante fazer essa troca por conta dos gases que podem surgir do desenvolvimento, né, da criação dos suínos. A ventilação forçada, pessoal, ela não depende das condições atmosféricas e eu posso trabalhar para que diminua, né, para que distribua, na verdade, melhor o ar dentro do galpão, né? Então, eu posso fazer a utilização da ventilação para retirada desse ar e a nebulização para melhoria da temperatura dos animais. E aí, pessoal, em contrapartida, né, os porquinhos vão precisar, né, os leitõezinhos precisam de uma temperatura maior. E aí, no caso disso, a gente vai lançar mão do escamoteador, que vai promover o aquecimento dos leitões. E aí, quando a gente analisa, né, o comportamento de leitões dentro do escamoteador, observa-se que é o melhor sistema de aquecimento, né? Então, utiliza-se o escamoteador e eu também posso lançar mão da utilização do piso térmico dentro da estrutura. O escamoteador ele vai ter uma melhor performance quando comparado à lâmpada incandescente, à resistência elétrica, ou então a lâmpada infravermelha, embora a lâmpada incandescente e a resistência elétrica tenham atendido às necessidades dos leitões, mas o processo de escamoteador ainda é melhor, tá? O escamoteador aí na imagem é essa casinha
feita em separado, tá? Para que os animais, quando sentem frio, entrem dentro dessa estrutura e se mantenham aquecidos. Aqui eu tenho uma outra imagem para vocês, tá? É mais ou menos o mesmo esquema, mas pode ser feito de vários materiais e de várias estruturas. Aqui demonstrando o escamoteador na parte de dentro, ó. Então, observem como é que os leitõezinhos ficam dentro do escamoteador. Então, nesse caso, eles ficam mais aquecidos e melhores, mantém melhor aí a temperatura quando necessário. Em relação ao manejo ainda desses animais, pessoal, lembrar que a água, né, vai ter grande importância. Geralmente a frequência de ida aos bebedouros é maior nos períodos mais quentes do dia, então dessa forma vai ser importante oferecer água de qualidade em temperatura de 18 a 20 graus Celsius, em temperatura coberta, e esse processo então de ingestão de água irá favorecer a termorregulação do animal e o animal com temperatura dentro do limite cabível a ele tende a se alimentar melhor. No caso do alimento, então, vai ser importante fornecer maior número de vezes, também nas horas mais frescas do dia, e eu posso pensar em fazer a utilização de ração úmida para esses animais, com o intuito mesmo de aumentar o consumo de alimento, e a aspersão de água, como já foi citada para vocês, né? Eu posso pensar em utilizar, né, com equipamentos os mais variáveis possíveis, de jogar água com mangueira ou ainda com balde nas horas mais quentes do dia. Deixo aqui para vocês as referências bibliográficas consultadas para a aula de hoje. Peço que façam uma revisão do conteúdo, estudem aquilo que foi dado, para que nas próximas semanas, então, nós possamos aí fazer a revisão da disciplina, da matéria, para que vocês já comecem a se preparar para as provas bimestrais. Agradeço muito pela atenção e pela paciência, desejo a vocês bons estudos e estou à disposição. Até a próxima, pessoal!